O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Enquanto o lobo arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem-me, do mesmo modo que o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para poder retomá-la. Ninguém me tira, sou eu que dou espontaneamente. Tenho o poder de dar e retomar. Foi este o mandamento que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Caros irmãos, caras irmãs, celebramos, como dizia ao início, este quarto domingo da Páscoa, chamado Domingo do Bom Pastor. E celebramos também hoje o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Temos este Evangelho, escutamos o Evangelho, onde é o próprio Jesus que se apresenta como o bom pastor. Aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E se dá a vida pelas suas ovelhas é porque ama, e ama de uma forma que nós não podíamos esperar. Dá a vida pelas suas ovelhas. Não sei se repararam quantas vezes Jesus diz isto no Evangelho que escutamos. Quantas vezes ele repete. Não para nos cobrar alguma coisa, mas para dizer quanto somos amados, quanto fomos amados. Se o nosso cristianismo não se funda neste amor, se o nosso cristianismo não se funda numa resposta a este amor infinito de Deus por cada um de nós, falta-nos alguma coisa. Começamos a viver um certo negócio com Deus. Começamos a viver uma relação de troca com Deus. Começamos a viver uma relação que pode dizer tanta coisa, mas não é uma relação com Deus que é Pai e que nos ama, com Jesus Cristo que deu a vida por nós e que é o bom pastor que cuida de nós, aquele que nos conhece. Por isso, irmãos, este é o primeiro desafio, sentirmos-nos amados por Deus. Sentirmos que aquilo que celebramos na Páscoa e que continuamos a celebrar é o mistério de um Deus que se entrega por nós. É o mistério do Deus que nos amou até ao fim, até ao cumprimento, que nos amou e que nos ama. Isto é o primeiro.
A primeira coisa que somos chamados a fazer é distinguir. É distinguir que o bom pastor é aquele que nos liberta dos perigos. É aquele em quem podemos confiar. É aquele que está ali para nos defender. É aquele que nos conduz aos prados verdejantes. É aquele que nos conduz ao bem supremo. Não é um mercenário. Aqui, quando Jesus disse que é diferente do mercenário, temos que colocar mesmo aquilo que eu dizia. A relação de Jesus não é uma relação mercenário. Sabes o que é o mercenário? Aquele que recebe um salário e que faz as coisas por um salário. Mas que depois, quando chega ao perigo, foge. Porque não tem uma relação de amor. Aquilo que faz por obrigação. Quando chega ao perigo, foge, escapa. Mas Jesus não. Porquê? Onde está a diferença? No amor. E também nós somos chamados a viver não uma relação de obrigação, mas uma relação de amor. Só o amor pode fazer a diferença. O amor que cuida, o amor que conhece. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este, irmãos, é o primeiro passo. O segundo é aquele, então, conhecer a voz do Senhor, que é esta voz de amor, e por isso deixar-se guiar por Ele, e por isso segui-lo. Eu conheço as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e elas seguem-me. Segui o Senhor Jesus, porque descobrimos o amor com que somos amados, porque respondemos com amor. Seguir o Senhor Jesus. Este é o desafio. E então, daqui parte a nossa missão e a nossa vocação. Há aqui uma passagem que eu acho que é muito importante. Diz o Senhor: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Percebe-se isto? Há outras ovelhas ainda que não estão aqui. E o que é que o Senhor quer dizer com isso? Podemos estar aqui sossegados, fechados no nosso castelo? Este tantas vezes é o nosso problema. Fechados. Eu sou cristão, mas que ninguém o saiba. Eu acredito em Jesus, mas fico fechado. Vou falar ao mundo para quê? Depois ainda me criticam, Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Por isso o Senhor quer chegar a todos. E hoje pede a cada um de nós. E aqui partimos para o segundo aspecto. Para o segundo tema. Para aquilo que celebramos hoje. Dia Mundial das Vocações. A vocação é isso, é conhecer o amor de Jesus, sentir-se chamado pelo amor, sentir-se seduzido pelo seu amor e depois responder. Por isso, às vezes cometemos o erro de achar que a vocação, rezamos pelas vocações e então rezamos pelos outros. É claro que quando rezamos pelas vocações, rezamos pelas de especial consagração. Para que o Senhor mande sacerdotes. A Igreja precisa de sacerdotes, sim ou não? Precisa. Então, rezar pelos sacerdotes. Rezar para que haja homens, mulheres, jovens que se entreguem na vida consagrada. Não precisamos nós de frades. E ao menos mais 2 ou 3 no convento. Mais alguns aqui em Portugal faziam tanta falta. Precisamos? Claro que sim. Não precisamos de missionários? Claro que sim. Agora, quando a vocação é uma coisa dos outros, é muito fácil. Mas, se não houver uma igreja que escuta o Senhor e que o segue, se não houver uma igreja que é o terreno fecundo e que vive a sua vocação de igreja, se não houver cristãos que sejam o terreno fértil,
que acolhem o amor do Senhor, que anunciam o amor do Senhor. Se não houver famílias, se não houver grupos, se não houver comunidades, pensam que o Senhor vai mandar uma chuva de vocações? Não. É preciso que todo cristão viva a sua vocação para que haja vocações na igreja. Porque não há. Às vezes nós dizemos que há crise de vocações. Acham que há crise de vocações? Vocação quer dizer chamamento, ser chamado. E quando nós dizemos que há crise de vocações, quer dizer que Jesus não está a chamar, que Deus não está a chamar? Não há crise de vocações. Porque Deus chamou, chama e continua a chamar. Aquilo que há é uma crise de resposta. Deus chama, mas nós fazemos ouvidos de mercador. Deus chama, mas nós não ouvimos. E por isso é importante rezar pelas vocações. Mas se rezamos e não fazemos o nosso trabalho, se rezamos, mas não entramos em primeira pessoa a fazer a nossa parte, porque temos um desafio. Pedro fazia este desafio na primeira leitura. Anuncia com toda a força Jesus Cristo. E também dizendo, este Jesus Cristo que vós crucificastes. Pedro não tem medo de anunciar. Queria-vos contar uma história. Uma história que aconteceu, e esta aconteceu mesmo. Havia um dia uma senhora, já com alguma idade, que rezava muito pelas vocações, mas rezava mesmo. E dizia sempre, eu rezo tanto pelas vocações, e pedia ao Senhor que mandasse vocações. Um dia chegou a chorar, zangada com o mundo e com Deus. Eu disse, o que é que se passa com a senhora? Nunca a vi assim. Então, qual era o problema? O neto tinha chegado ao pé dela e disse, vozinha, sei que tu rezas tanto pelas vocações, sabes? Resolvi entrar no seminário. Isto é fruto da tua oração. Vou entrar no seminário. A mulher deita as mãos à cabeça e diz, que desgraça! Deus, então eu rezo tanto pelas vocações e tu fazes-me uma desta, vais-me levar o meu neto. Que desgraça! Ficou zangada. Nunca mais rezo. Rezamos pelas vocações. Mas ela já rezava pelas vocações, tinha razão. Ela rezava. Depois o Senhor foi chamar o neto das outras, porque o neto dela, ela já fazia o trabalho de rezar e ainda tinha que lhe dar também o neto. Ainda por cima, rezar, dizer que era uma desgraça. Se é uma desgraça, não se quer para ninguém. Ou então tem que chover do céu pessoas já com a vocação feitinha, já vestidas de padre e tudo. Eu não nasci assim. Eu costumo dizer que quando nasci não tinha os nós de franciscano no cordão umbilical. A vocação joga-se na primeira pessoa. E sobretudo não é uma desgraça. Se nós rezamos pelas vocações e depois ouvimos, quando vemos um rapaz ou uma rapariga que entra, ouvi com os meus ouvidos, tanta vez. Entra no seminário, entra nas irmãs e depois dizem, que desperdício. Então, mas nós levamos a sério mesmo a vocação? Ou é uma desgraça? Ou é um desperdício? Ou é desperdiçar a vida? Por isso, ver a vocação como uma graça na igreja
como um dom onde podemos ter a vida e a vida em abundância, como um dom do bom pastor que veio para que as suas ovelhas tenham vida e a vida em abundância. E, sobretudo, viver a nossa vocação em primeira pessoa. Cada vez que dissermos não há vocações na igreja, temos que nos interrogar. E eu? Estou a viver a minha vocação? Porque se eu não vivo a minha vocação, e a primeira vocação, por isso iniciamos com a expressão da água, recordando o nosso batismo. Se eu não vivo a minha vocação de batizado, se eu não vivo a minha alegria de ser cristão, se eu não vivo a minha alegria de conhecer Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que me dá a vida e a vida em abundância, se eu não anuncio, se eu vivo fechado num castelo e não anuncio, se eu não vivo aquilo que nos dizia São João na segunda leitura, somos filhos de Deus, por isso somos uma família de irmãos, uma fraternidade. Se eu, diz o Papa Francisco, eu convido-vos a ler a mensagem do Papa Francisco para este dia, onde ele diz que somos chamados todos. Às vezes, aquele todos, nós só o escutamos quando nos convém. Mas somos chamados todos, mesmo todos, a semear a esperança e a construir a paz. Então, que o Senhor nos ajude a semear a esperança, a construir a paz, a viver como verdadeiros filhos de Deus, para que a nossa igreja se renove, para que a nossa igreja siga cada vez mais o bom pastor, para que sejam cada vez mais aqueles que entram a fazer parte desta família e para que o Senhor continue a mandar sempre cada vez mais operários para a sua igreja. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.